As nossas dinâmicas de relacionamentos também têm as polaridades envolvidas, o yin e o yang. E para falar sobre isso, eu convidei o casal Thaís Ibenacchio e Arthur Turiá para que a gente realmente compreenda o quanto o nosso mundo interno ele é afetado por esse princípio masculino e feminino e como isso pode ser transbordado nas nossas dinâmicas de todos os relacionamentos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E a primeira pergunta é, do que se trata exatamente o yin e o yang? Tá, então esse conceito Yin, Yang, isso vem, na verdade, lá da China, né? Esse conceito dessa forma. A gente pode chamar isso de várias formas, na realidade. Eu gosto muito do conceito do hermetismo, que fala sobre a lei da polaridade, né? Em que a gente tem uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. A gente usa muito a palavra negativa como algo ruim, mas nesse sentido a gente está falando como uma pilha. A pilha ela tem o lado que é o mais e o lado que é o menos. É o lado positivo e o lado negativo. Bem do átomo mesmo, da molécula, do elétron, como é que ele funciona ali, né? Então, essa energia yin yang, na verdade, a gente está falando dos polos opostos, né? A polaridade yang, ela é o lado ativo, positivo, né, que está mais associado com a energia masculina, enquanto o lado yin é aquele lado mais negativo, receptivo, passivo, que está mais relacionado com a energia feminina, que não tem a ver necessariamente com homem e mulher, mas com a energia masculina e feminina em si. E isso tem dentro de todos nós. E no universo a gente consegue entender perfeitamente. O universo, ele é dual na tridimensionalidade, no aqui e agora, né? Como vocês veem, Thay? Como vocês veem essa dinâmica do masculino e do feminino dentro de ti? E como é também entrar em contato com o universo do outro nessa dinâmica agora tão íntima? No caso de vocês, relacionamento amoroso, né? Como que faz para equilibrar isso? É importante lembrarmos que dentro de nós a gente tem energia feminina e masculina. Isso numa dinâmica de relacionamento deve haver um senso muito claro de qual parte pertence a cada um. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher feminina, mas também tenho o masculino dentro e integrado a mim. Então, numa dinâmica de relacionamento, a partir do momento que uma mulher se perde nesse lugar do feminino e acaba adotando uma atitude masculina dentro do relacionamento, no sentido de eu vou fazer tudo, deixa que eu resolvo, acaba excluindo essa parte do homem, que por natureza o homem é a ação, é o direcionamento, é essa parte da ira, da ação em todos os níveis. Tanto que na astrologia eu uso muito isso, que a mulher é a lua e o homem é o sol. E nessa dinâmica de sol e lua funciona muito para essa questão das polaridades. Então, num relacionamento, para que não perca todo um encanto e uma troca nessa dupla, que é o oposto e complementar, para que isso haja um entrosamento, uma leveza, cada um precisa saber identificar qual que é a sua parte, né, dentro dessa dinâmica, dessa relação. Lembrando que aqui, gente, não tem certo e não tem errado, mas existe o balanço disso dentro de nós mesmos e para que a gente consiga transbordar o melhor, né, em todas as relações. E é muito curioso esse ponto que tu trouxe sobre eu sou mulher e, na verdade, vem desse aspecto da lua, porque eu, Stephanie, todo mundo já sabe, eu já falei isso no episódio com a Thay, sobre alunação feminina, eu tinha minha polaridade yang muito forte. E no meu mapa astral isso também é representado. Só que a partir do momento que eu tomei consciência sobre isso, eu pude ir realmente entendendo onde usar esse aspecto yang de uma maneira mais precisa e onde realmente eu tinha que usar o aspecto mais yin. E vocês vão conseguir observar isso muito bem na vida de vocês. Quando vocês entram no centramento, vocês compreendem isso, automaticamente o mundo externo e as nossas dinâmicas ao nosso redor, elas se ajustam. Então, Turi, como que eu poderia entender isso dentro das dinâmicas de relacionamentos? Como que a gente equilibra e qual que é o ideal para ter essa perspectiva mais elevada? Então, primeira coisa, eu sou terapeuta sistêmico também, né? Sou constelador familiar. E dentro da constelação é muito interessante porque a gente observa muito essas dinâmicas de pai e mãe, né? De masculino e feminino. Nosso masculino e nosso feminino vem do nosso pai e da nossa mãe. Além disso, também dentro da própria nutrição, hoje, eu estudo muito epigenética. E é muito louco como hoje a ciência moderna já mostra a influência que a gente tem do nosso pai e da nossa mãe. Por exemplo, a epigenética já mostra que traços da nossa personalidade são herdados via DNA.
né? Não é só uma coisa que teu pai te ensinou, você herda de fato o gene daquele traço de personalidade, né? Então, a gente aprende muito sobre essas polaridades com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, por exemplo, a gente estava conversando esses dias, eu e a Thay, sobre que a nossa geração é a geração, tipo assim, filhos e netos do divórcio. As gerações anteriores não conheceram tanto as famílias divorciadas como a nossa e, por exemplo, a dos nossos pais, né? Então, isso mudou completamente a dinâmica familiar e a nossa dinâmica. Então, por exemplo, eu como homem hoje terapeuta, eu atendo muitas mulheres, né? E eu percebo uma reclamação muito grande das mulheres. Ah, só tem homem frouxo, só tem homem banana, os caras não prestam pra parada, os caras não têm mais atitude. Só que a gente tem que entender a raiz disso. Porque a gente está vindo de uma geração de homens que foram criados pela mãe, sem o pai, por conta do divórcio. Então é óbvio que esses homens não vão ter o masculino ativado, porque eles não tiveram um pai para ensinar eles. Eles aprenderam só da mãe. Ah, quer dizer que esses homens não prestam então? Não. É só que o homem, para ele ativar o masculino, ele precisa de uma referência masculina. Assim como a mulher, para ativar o feminino, ela precisa de uma referência feminina. E não é uma referência de uma mulher, é de uma mulher feminina. Que é aí que está o ponto, né? Essa coisa do equilíbrio. Como é que a gente encontra o equilíbrio? Se a gente não teve isso de berço, a gente tem que procurar pessoas que tenham isso. Eu estava refletindo sobre isso, porque é um caso que eu fiquei muito intrigado, porque o meu avô, o pai do meu pai, faleceu quando meu pai era muito criança. Então, meu pai não teve uma referência. E eu fiquei, caramba, como foi que meu pai aprendeu a ser o pai que ele foi e que ele é para mim? Porque meu pai é homem, ele não é, ele é homem. E aí, esses dias eu tive um insight, cara, meu pai foi militar. Não tem outra escola de masculinidade maior do que o exército. Então, não é só pai e mãe. A gente tem escolas no mundo também. Por exemplo, uma mulher, ela precisa conviver com mulheres femininas, fazer atividades femininas para desenvolver mais isso, né? Que é esse lado mais intuitivo, mais das emoções, mais artístico, inclusive, né? Então, existem muitas dinâmicas para isso. Mas a gente tem que entender, primeiro de tudo, a raiz do porquê que a gente é do jeito que a gente é. Acho que tudo começa por aí. Perfeito. E essa tua fala, ela é muito pertinente no sentido de que quando um ser humano ele não identifica dentro do próprio sistema familiar, né, essa referência, ele pode transcender isso através da compensação e trazer essa perspectiva vinda de fora. De repente pode ter sido um amigo ou uma amiga da família, um tio, uma tia, um cuidador ou realmente algum relacionamento amoroso que possa trazer essa ferramenta, né? Porque através da frequência vibracional a gente realmente atrai as pessoas para o nosso campo de acordo com essa mesma linha de aprendizagem, mais ou menos assim, para que vocês possam entender. Então, como que vocês percebem dentro dessa dinâmica de relacionamento entre o passado, que é a raiz familiar, e o presente? Para quem não teve muito bem consolidado esse ativação do masculino e a ativação do feminino, como que é possível fazer? O Turiá já falou sobre estar mais próximo de mulheres que têm essas referências, ou a academia militar é um outro exemplo. Mas, por exemplo, para quem não está dentro desses meios ainda, ou talvez não identificou, porque muitas vezes é uma inconsciência. A gente não está consciente de que não temos as polaridades equilibradas. Como é possível perceber isso? Quais são as ferramentas? Quais são realmente as práticas ou as perguntas a se fazer? O que eu percebo que acontece muito é quando tu começa a viver padrões que se repetem, que vão se repetindo. Não teve uma boa relação com o pai, os próximos relacionamentos amorosos parece que tu vai repetindo e muitas vezes tu vai vendo a figura do próprio pai naquele homem que tu está se relacionando. Então, eu percebo, porque eu vivi isso também em muitos momentos da nossa vida, a partir do momento que a gente percebe esse padrão de repetição, chega um momento do, poxa, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso olhar para isso, preciso olhar para esse ponto para definir o que está acontecendo para que eu possa resolver. Então, hoje também eu vejo que a gente está vivendo um momento que essa informação é ainda muito nova. Agora que a gente está tendo essa consciência, tem muito movimento de feminilidade acontecendo, que as mulheres estão percebendo essa necessidade de voltar para a essência, que é a essência divina, a mulher ser feminina. A mulher tem o dom de dar à luz. Tudo que chega na mulher, a mulher expande. O homem dá a semente, a mulher tem um ambiente propício para que isso se expanda, para que isso dê vida. Então, a partir desse ponto,
esse caminho da feminilidade tem nos mostrado isso, ao mesmo ponto que há muitos anos atrás começou esse princípio do feminismo levando para um ponto muito radical das coisas. E agora a gente está no momento, opa, pera, não é nem esse extremo aqui e nem esse extremo aqui. Não é o feminino, ai, tô aqui só recebendo, tô aqui parada, não vou fazer nada da minha vida, mas também não é o feminino guerreiro, vou lidar com tudo. Então é essa harmonia dentro de todos esses contrapontos que a gente está precisando acessar agora. Eu vejo muito dessa forma. E eu acho que isso entra num ponto muito interessante. Você falou sobre a questão da nossa vibração, que atrai outra pessoa. Só que além da vibração, eu trazendo para uma coisa mais palpável, né? Eu tenho uma cabeça muito acadêmica, né? Eu gosto de pesquisa e tal. Então, o que é que eu vejo, o que é que eu percebo a partir do meu estudo? Não é só uma questão energética, também é. Também sou terapeuta energético, eu acredito 200% nisso daí. Só que o que acontece? Por conta dessas marcas que a gente tem, a gente vai criando padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles são percebidos pelo nosso inconsciente. Então, por exemplo, eu como homem, se eu vejo que uma mulher, ela tem um padrão de comportamento, de tomar frente, de tomar atitude, ela é cara fechada, tem mulher, galera, vou ser muito sincero, sem julgamentos aqui, mas tem mulher que é mais macho do que eu. Tem mulher, esses dias eu tava vendo um Instagram de uma pessoa que eu tava em contato no trabalho ali. Eu entrei no Instagram dela, eu olhei pra cara dela e disse, minha nossa senhora, se eu sair no tapa aqui, eu vou apanhar. Porque... Gente, uma pausa para esse momento, porque isso é muito pertinente o que tu tá falando, porque eu lembro que já me questionaram mais uma vez quando eu tinha esse yang muito forte, do tipo assim, como tu nunca foi assaltada? Ou na academia ninguém fica dando em cima de ti? Ou, poxa, não acontece, porque eu acho que é justamente isso, eu acho que quem tem mais sensibilidade é do tipo assim, poxa, essa pessoa ela tá tão naquela energia de fazer, que é o yang, por isso que é muito importante a gente compreender sobre isso, que ela não tá, talvez, disponível para uma interação, né? É que muda até a postura, né? A pessoa que tá mais na energia yang, a pessoa tá mais... Você vê uma pessoa muito energia yang, a pessoa sai andando na frente, esquece do grupo, não espera a galera, tá? E a pessoa anda, tipo, armada, né? Então, o nosso inconsciente percebe tudo isso. E aí, muitas vezes, as mulheres questionam isso. Ah, porque os caras não chegam em mim? Claro que o cara não vai chegar, o cara vai chegar no Hulk. O cara olha pra mulher, tá lá o Cariani. Não pode chegar. Não é isso, né? É diferente. Tem que se trabalhar esse aspecto. Da mesma forma, o homem, né? O homem também precisa trabalhar esse aspecto de tomar atitude, de tomar iniciativa. Que é o que eu falo sobre o tal do homem frouxo, né? Que é o homem que ele não resolve problema. A função do homem é resolver problema. Se o cara não resolve problema, ele vai ser dois problemas. Porque ele vai ser um problema para ele e ele vai ser um problema para a mulher. E esse é o famoso filhinho de mamãe. Que é justamente o que essas mulheres encouraçadas masculinas reclamam. Que elas acabam atraindo eles. Porque elas são tão proativas e tão resolvedoras de problema que elas vão atrair um cara feminino que quer que a mamãe resolva o problema para eles. Esse é o grande problema. E qual que é a melhor maneira, da perspectiva de vocês, para que a gente corrija esse padrão de comportamento? Acredito que a autoanálise ela é muito importante, né? Do tipo, poxa, eu tô com o gatilho para fazer uma coisa que eu sempre fiz ou que é muito automático, gente, essas posturas que a gente tem ao longo da vida. Como a pessoa consegue transcender e qual é o ideal? Porque, por exemplo, quando a gente fala do princípio de homem e mulher, do meu entendimento, não é necessariamente a mulher ela vai só receber. Eu gostaria que vocês falassem muito sobre isso. E o homem ele não vai só fazer, ele tem uma tendência mais forte e existe dentro da perspectiva universal realmente essa função. Mas dentro das nossas dinâmicas como indivíduos no dia a dia, como lidar com isso de uma maneira saudável e de uma maneira que haja a transcendência? Tá, eu acho que primeiro eu posso falar muito mais do aspecto masculino pelo fato de eu ser homem. Eu tenho todo o conhecimento teórico para falar do aspecto feminino, eu trato muitas mulheres, eu lido, mas eu sou homem. Eu não entendo, por exemplo, o que é tu passar a tua vida inteira sangrando e não morrer. Eu não sei, eu sei na teoria, mas na prática eu não sei como é que é isso. O que acontece? O homem ele é ativado de uma forma muito diferente da mulher. Se o homem não foi ensinado por homens masculinos desde a infância, ele na idade adulta ele vai ter que andar com homens masculinos e ele vai ter que apanhar. Como assim apanhar? Tô falando de apanhar fisicamente às vezes, dependendo do contexto. Por exemplo, meus amigos que são
basicamente meus mentores, minhas referências hoje do meu contexto atual. Quando a gente tá conversando e a gente vai dar tipo assim, um esporro no outro, tipo assim, tu fez coisa, a gente bate do outro mesmo. Só que é amigo. A gente tá batendo, tipo assim, pra dizer, cara, tu errou, maluco, presta atenção no que tu tá fazendo, tu tá doido, velho. Ou tu quer estragar o rolê inteiro, sabe? Então, o homem, ele tem essa forma de ativar o outro, e muitas vezes o homem que não foi ativado na masculinidade desde a infância, ele vai ter que passar por isso na idade adulta. E aí, o que é que acontece? Normalmente, ele chora. Ele chora, ele não quer, ele quer arregar, ele, ai meu Deus, não aguento. Não... Só que, no final das contas, a escola o cara tem que apanhar tanto, até uma hora que ele vai dizer, sai daqui, fala da cá, e daí ele começa a reagir. E aí ele desperta o masculino também. Se você vê o mundo animal, é assim. O reino animal é assim. Os machos vão atacar os filhotes fake, né? Vão fazer um ataque ali simulado para despertar o instinto do macho de reagir, né? Então tem todo esse lado. E aí, por exemplo, parte prática. Ah, beleza, eu não tenho nenhum grupo de homens que faça isso. Cara, vai fazer arte marcial. Vai treinar Muay Thai, vai treinar, sabe, Krav Maga, vai treinar coisa que ative isso. Porque a própria arte marcial, ela vai te trazer essa proatividade. Quem bate primeiro tem uma chance muito maior de ganhar, né? Então, esse é um aspecto para se trabalhar o masculino. Cortar uma lenha, capinar um lote, né? Um monte de macho aí só assistindo Netflix, jogando PlayStation. Mano, pega uma enxada, vai capinar um lote. Minha escola, na verdade, foram os indígenas, né? Foi conviver na Amazônia. Essa foi a minha escola de amadurecimento masculino, então funciona. Sobre o princípio feminino, Thay, conta pra gente um pouco como funcionam essas dinâmicas, porque também estão ligadas à lunação, né? Com certeza. Mas o que eu entendo hoje, vivendo a minha própria experiência, é que o feminino se encontra no seu lugar feminino a partir do momento que já tem um masculino também equilibrado. Porque não adianta, eu sou uma mulher feminina, tô com a vida toda bagunçada, tu não vai conseguir relaxar no teu feminino, porque tu também precisa da tua própria estruturação masculina dentro de ti. Antes de ter um outro masculino na vida, só vai estar receptiva para o masculino quando tu entender o teu próprio masculino. Então, eu acho que isso entra muito, na verdade, esses são dois pontos aí que eu percebi na tua pergunta, né? Primeiro, dessa questão sobre relacionamentos, que as pessoas entram e saem muito rápido. Eu acho que isso, na verdade, não é só o aspecto da energia masculina e energia feminina. Tem um outro ponto que é muito relevante a gente falar, que é, na verdade, a forma como a gente vive na nossa sociedade hoje. Se a gente pensa no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles compravam uma geladeira, a geladeira durava uma eternidade. Eu comprava um telefone, que era daqueles de rodar, não sei se vocês pegaram isso aí, eu peguei na casa da minha avó, tinha aquele... Né? Então, hoje a gente acabou de lançar o meu iPhone 14, o teu é o 15, tu já tá no 15, acabou de lançar, a gente já tá trocando, a nossa sociedade hoje ela é muito dinâmica, ela é muito volátil, tudo muda muito rápido. E aí, sabe o que acontece? A gente não aprende a consertar as nossas relações. Então, tu falou alguma coisa que eu não gostei, então eu já descarto, porque tem o Tinder e eu tenho 500 mil opções de gente que eu posso procurar a qualquer hora e é muito fácil de conseguir qualquer coisa. E isso entra num aspecto até de que eu estava lendo uma pesquisa essa semana de que essa geração adolescente hoje, geração Z, né, e tal, enfim, teve um decaimento da atividade de relacionamentos mesmo e até da atividade sexual de cerca de 60% a 70% comparado com a nossa geração e a geração dos nossos pais. Então, assim, de fato, as dinâmicas de relacionamento mudaram. Estão mudando. E por isso talvez isso seja tão chocante para a nossa geração. Porque a gente está vendo a referência dos nossos pais, como que era, a gente está vendo o que está se tornando e a gente está tipo, tá, e agora? O que é que eu faço? E aí, entrando no segundo ponto do que você trouxe, que é como é que a gente equilibra isso dentro da gente. Olhar para pai e mãe. Você falou da pilha ali, da superpower, né? Como é que eu faço para ter tanta energia? Isso é uma coisa que me perguntam muito, Tchuria, como é que você tem tanta energia? Como é que você faz tantas coisas ao mesmo tempo? E eu sempre digo que eu tenho um grande superpoder comigo, que é meu pai e minha mãe integrados comigo. Porque imagina que é o seguinte, vou até fazer uma dinâmica diferente, quem tá pegando só o áudio aqui não vai ver, né? Vai ter que entrar lá no YouTube para descobrir. Imagina que você tem atrás de você, do teu lado direito, tua ancestralidade masculina, do teu lado esquerdo, tua ancestralidade feminina. Quando tu não tem teu pai e tua mãe integrado, o que acontece? O teu pai tá aqui, ó, te puxando para trás. Então tu tenta andar para frente, mas o masculino tá te puxando para trás. Quando tu não tem tua mãe integrada, a tua mãe tá te puxando. Quando tu tem os dois integrados, tu tem os dois te empurrando para frente. Então tu tem uma bateria extra além da tua, tu tem uma fonte de energia
reserva. Então tu consegue ter muito mais energia para fazer tudo e tudo acontece de uma maneira muito mais equilibrada e muito mais fluida, porque tu tá com tudo no seu lugar. Então precisa se integrar pai e mãe. Ah, eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe. E teu DNA veio da onde? Tu não tem 50% do teu pai e 50% da tua mãe no teu DNA? Você não precisa conversar com teu pai e com a tua mãe, você tem que integrar, é dentro. É integrar, é dentro. Não é extegrar, é integrar. O processo é dentro, é olhar para dentro. Né? Então, A riqueza dessa fala, gente, é muito importante a gente estar nas escrituras, né? Honrar pai e mãe. Mas eu gostaria que tu voltasse no ponto sobre os lados, digamos assim, do nosso corpo. Qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo, para que a gente consiga fixar isso também, porque dentro da própria, agora trazendo um aspecto de saúde, como tu é nutricionista, tu vai saber falar sobre isso também. Quando a gente tem alguma questão dentro do nosso corpo, ou que a gente sente alguma dor, a gente consegue identificar isso também, de repente, pelo lado yin, pelo lado yang, ou também pelo lado do pai ou pelo lado da mãe. E pelo princípio da constelação familiar também é importante a gente entrar e observar esse lugar, aproveitando esse espaço. Estamos falando de relacionamento, mas já que estamos aprofundando, o termo saúde também passa por isso, né? A nossa relação conosco, com o nosso templo, com o nosso ser. Qual que é o lado direito e esquerdo dentro dessa dinâmica? Qual que é o lado do pai? Qual que é o lado da mãe? tá, assim, isso é um conceito que não faz parte da nutrição moderna. A ciência moderna ainda não engloba isso, mas as ciências ancestrais sim. Então, o Ayurveda fala sobre isso, o Yoga fala sobre isso, a medicina chinesa fala sobre isso. Então, basicamente, é bem simples. Para simplificar, a mulher ela é mais sensitiva, ela é mais emocional do que o homem, certo? O coração fica de que lado? Esquerdo. Ou seja, lado esquerdo, feminino. É bem simples, para não esquecer. Na realidade, anatomicamente falando, não é bem assim, mas todo mundo entendeu a dinâmica, então a gente deixa assim. Então, por exemplo, dor nas costas, lado esquerdo, opa, problema com o feminino. Dor nas costas, lado direito, minha perna direita está doendo e eu não fiz nenhum esforço a mais para isso. Qual o passo que eu estou com medo de dar porque talvez eu não tenha recebido essa segurança do meu pai lá na infância? Porque, qual o passo que eu estou com medo de dar na minha vida, no meu crescimento pessoal? Então, existe toda uma linguagem do corpo. O corpo fala muito com a gente. Né? Hoje é muito raro eu tomar algum medicamento, porque eu me comunico com o meu corpo. O nosso corpo é extremamente inteligente. Então, eu escuto o meu corpo. Quando o meu corpo está doendo, deu alguma dor, alguma inflamação, alguma coisa, eu disse, opa, oi, Arthur, celulinhas, e aí, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz de errado com vocês? Porque no final das contas sou eu, né? É o meu corpo, é minha responsabilidade cuidar disso daqui. Né? Então entra um pouco nisso, né? E muitas vezes eu também gosto de trazer esse aspecto mais pé no chão, sou bem taurino, né? Apesar de de ser meio místico, mas não me considero um jovem místico, de que muitas vezes é só alimentação errada também, né? Para não mistificar muitas coisas. Tu tá comendo pão, queijo, hambúrguer, McDonald's todo dia, ai, minhas costas tá doendo, você é meu pai. Não, é tua alimentação que tá porca, né? Vai cuidar da tua vida. Né? Então é mais ou menos, mas a dinâmica de masculino e feminino no corpo é essa. Tá? E como tu vê essa dinâmica de masculino e feminino no teu corpo, pai, sendo mulher e trazendo esse aspecto de percepção? A gente já trouxe um aprofundamento que seria com base nos astros e na menstruação, mas como que tu vê isso no dia a dia para a gente potencializar? Eu vou trazer aqui o que eu percebo no meu próprio corpo. Quando eu estou muito no mental, a minha cabeça começa a doer. Isso eu acredito que independe. A mulher tem todo esse sistema feminino, dos ciclos em si. A gente consegue notar muito, principalmente nisso. Eu noto que quando eu estou num período de maior estresse, então muitas mulheres vão sentir uma certa cólica, vai doer as costas, vai doer mais a lombar. Então, eu sempre noto onde que eu estou sentindo essa dor, onde que o meu corpo está alarmando, o nosso corpo dispara. Quando algo não está legal, de alguma maneira o corpo vai sinalizar. Então, cada mulher vai atentando ao que está acontecendo e essa é a forma que eu percebo muito. Quando eu estou muito no mental, normalmente eu não sou uma mulher que eu sinto cólica, mas dor de cabeça, quando eu estou muito acelerada, eu sinto e eu já sei o que é. Então é importante a gente ter esse feeling e essa sensibilidade de compreender que o corpo está gritando para que a gente olhe. Agora eu quero ouvir de vocês quais são. É que é complicado dar dicas sobre esses
aspectos, porque eles são muito profundos, né? Envolvem dinâmicas de relacionamentos que realmente, quando a gente chega numa camada, a gente mergulha, e a gente mergulha, e a gente mergulha, e a gente mergulha, a gente cria uma fundação para que o nosso prédio possa subir, para que ele possa se elevar. Então, talvez dicas não seja a melhor expressão, mas quais são comportamentos positivos para que a gente construa em nós mesmos essa pilha, essa bateria, esse ser humano de valor, esse ser humano integrado com ambas as polaridades e que de fato, gente, vai potencializar os nossos resultados, certo? Aí a gente entra numa questão muito comportamental também de padrão de pensamento, né? Trazendo alguns dados da psicologia, hoje o Brasil é país, assim, a gente está no ranking número 1 de ansiedade e, se eu não me engano, quinto lugar de depressão. Não tenho exatidão desse dado, mas esse é o nosso ranking. O Brasil está nesse naipe. Top 1 do mundo de ansiedade e top 5 do mundo de depressão. O que tem uma série de fatores atrelados com isso, mas uma coisa que eu gosto sempre de olhar é que o brasileiro, a gente tem essa coisa do jeitinho brasileiro, né? A gente gosta de resolver as coisas, né, daquele jeitinho. Não, deixa aí, a gente vai dar um jeito. Só que nisso de deixa aí que a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito e a gente nunca dá esse jeito e a coisa a gente vai só enrolando, enrolando e nunca se resolve. Então, de fato, a gente precisa olhar para dentro. 80% dos nossos pensamentos durante o dia são negativos. A gente precisa olhar para isso, né? Se a gente tem 80% dos nossos pensamentos, quantos pensamentos a gente tem por dia? Não lembro exatamente quantos são, acho que são 30, mais de 30 mil pensamentos, eu não lembro o número exato. Mas se 80% disso é negativo, a gente tem que olhar do porquê que a gente está pensando. A gente tem que aprender a estar ativamente na nossa mente. A gente tem que aprender a observar nosso pensamento e entender que, na verdade, a nossa mente ela está sob nosso comando. A mente ela é uma ótima serva, mas ela é uma péssima mestra. Porque se 80% dos pensamentos são negativos, ela é uma péssima mestra. Então, a gente precisa começar a observar nossa mente, nosso padrão de pensamento. Ah, eu não consigo. Peraí, se eu tentar direitinho, eu consigo. Ah, e tá difícil. Não, mas quem falou que seria fácil, né? Ninguém falou que seria fácil. É difícil. O que é difícil pra mim é difícil pra você, é difícil pra Thay, é difícil pra todo mundo. A vida é difícil. Tá, ok. O que eu posso fazer com isso? Qual é a minha parte dentro disso? Ai, tá bom. O carro quebrou. Vou chegar atrasado. Tá, e o que é a minha parte do que é que eu posso fazer com isso? Trabalho com vendas. Aí o cliente não tá vindo quente, não tá vindo bom pra gente ligar para vender. Tá. E dentro disso, o que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte para melhorar o cenário? Essa para mim é a grande chave. Qual a tua, Thay? Eu acredito que também é a questão de observar qual é o problema, o que hoje eu posso solucionar a partir disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita água, muita criatividade, muito ar. O que eu posso trazer aqui para o terreno? Ok, vamos anotar, vamos trazer para o físico, vamos organizar isso aqui. Então, cada pessoa vai encontrar a sua forma de aterrar isso. As coisas são... Todo mundo tem uma mente. O grande desafio do ser humano é entender, tá, a minha mente funciona assim, é o desafio, mas como é que eu posso olhar isso aqui do alto, identificar o que está acontecendo, qual atividade que eu posso incluir no meu dia a dia que vai apaziguar. Então, essa é a grande chave, é se observar sem julgar o que está acontecendo, mas buscando a solução para o que está acontecendo. Se existe um problema, existe uma solução. E se tem solução, não é um problema. Então, é para isso que a gente precisa olhar. Gratidão pela presença de vocês aqui. Esse episódio ele contemplou muitas áreas da vida, né? Porque quando a gente compreende que nós nascemos seres humanos e da minha perspectiva, nós deveríamos não, mas pelo menos poderíamos fazer a nossa passagem saindo daqui com mais aprendizado, com mais amor, com mais conhecimento e tendo servido à sociedade, às pessoas, ter construído coisas de valor. Tudo isso passa pela dinâmica de relacionamentos que começa com a nossa própria, com a nossa responsabilidade sobre tudo o que a gente projeta dos nossos pensamentos para a realidade, do que a gente cultiva nas nossas vidas, dentro das nossas relações, como são as nossas intenções e o quanto de clareza a gente tem, porque essa lapidação como seres humanos, ela realmente ela é eterna.
Então, por que não começarmos no aqui e agora? Considerações finais? Vocês têm alguma mensagem? E, mais uma vez, gratidão. Acho que, para finalizar, olhar para dentro. Olhar para dentro. Essa é sempre a solução, né? E se eu puder trazer um recado para os homens, né? Que eu venho nesse meu processo de autodescoberta como homem há bastante tempo. Primeiro a gente entender que nosso tempo, a nossa cabeça, tudo nosso funciona diferente da mulher, né? E as mulheres também têm que entender que a nossa cabeça funciona diferente. Não se pode cobrar. Eu, como homem, não posso cobrar a Thay como se ela fosse um homem, da mesma forma que ela não pode me cobrar dentro da própria relação como se eu fosse uma mulher. As dinâmicas são diferentes, a gente precisa aprender isso e de forma prática, né, para que os homens entendam mais sobre o papel deles, né, e como que vocês podem realmente estar mais nesse lugar. Tem algumas coisas que são muito práticas, como fazer atividade física diariamente. Nosso corpo, nossa biologia para nós é necessário atividade física diária. A gente também tem um potencial de energia para trabalho muito maior. Então, assim, no final das contas, o recado é assim, para de ser molenga, levanta a bunda da cadeira, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da sua vida. Né? Porque se as coisas não estão... E, assim, se você tem mais de 20 anos de idade, você não saiu da casa dos seus pais, comece a olhar para esse lugar. Porque senão, enquanto você não sair, você não vai virar homem. Acho que é isso que eu posso falar para finalizar. Gratidão, foi um prazer estar aqui.